Maria Carneiro Neves, eu tô falando. Maria Neves. Ela tinha um jazigo perpétuo da família. Eu acho que ela não está aí, né? Aqui consta que ele vendeu o jazigo que não era dele. É isso que ele fez. É, no caso dela também foi isso. Então me parece que esse não é o único caso, tem outros casos dele. Sim, a gente na televisão acaba tendo que ser muito objetivo, assim, claro. até pra... Não, quando o senhor explicar, a gente até prefere que o senhor explique mesmo. Mas eu digo assim, pra gente, por exemplo, Mas para eu saber exatamente qual é a matéria que vocês querem, eu poder ser objetivo. Exatamente, exatamente. Ele vendeu um jazigo que não era dele. Quando é que foi isso? Por isso que eu pedi a denúncia Tá, agora. tá. Eu pedi a denúncia agora para ele. Na denúncia consta. Maravilha. A gente, na realidade, até assim que acontece. A gente não sabe ao certo a história. A gente sabe assim, por pessoas que falaram. Então, toda parte de... Esse processo, tendo a denúncia aqui, você vai ter essa história, pelo menos você vai ter ela todinha. Maravilha. Está lá, deve estar imprimindo lá. Mas aí o senhor acompanhou todo o caso, né? Não. Não? Não. Esse processo corre em primeira instância. O juiz ou a juíza, no caso aqui me parece que foi uma juíza, quem condenou ele. Quem condenou ele. E o advogado dele recorreu. Sim. E aí sim, aí veio capaz a segunda instância e eu fui o relator do processo. A juíza quem deu a sentença do primeiro grau, o nome da juíza foi Jorge Vasconcelos da Cruz. E esse fato Vasconcelos da Cruz. ocorreu no mês de outubro de 2007. A denúncia diz o seguinte, A denúncia é anterior a isso, obviamente. Não, a denúncia é posterior ao quando ocorreu o fato. Essa denúncia... Cadê a data da denúncia? Fabio, você só me tem uma parte da denúncia. 28 de abril de Desculpa, eu 2010. quis dizer a acusação. A acusação da pessoa que veio... Aqui, o Ministério Público foi quem ofertou a denúncia. Olha aqui. Inclusive um excelente promotor, o Romero, que ofertou a denúncia pela prática do crime de estelionato. Ele relatou assim, que em data não determinada, mas no mês de outubro de 2007, os denunciados seriam o Antônio Fernando e a esposa ou companheira dele, Tânia Maria Laia Silva, livres e conscientemente, obtiveram vantagem ilícita mediante fraude em prejuízo de Gonçalo Franca Peçanha e Patrícia Carol Vieira Garcia. São as vítimas desse caso aqui. Dizendo que os denunciados venderam para os lesados 2 carneiros perpétuos do cemitério São João Batista, cobrando R$180 mil. Eu nem sabia que isso custava tão caro. Mas eu vou comprar um... 2 carneiros perpétuos. O pagamento era para ser feito com a entrada de 30 mil e a transferência de uma loja no shopping Neolópolis, no valor de 150 mil. Nossa. Eles pagaram a entrada e não chegaram a pagar, a passar... Eu posso ter uma parte disso? Pode ficar com ela, entendeu? E, em razão disso, a juíza entendeu de condenar somente o Fernando. E absolveu a Tânia, pelo visto aqui. E o Fernando recorreu, e aqui a sentença basicamente foi mantida, apenas excluindo uma das penas alternativas da substituição. Era de 1 ano, né? A pena foi de 1 ano. Ok. Substituída por 2... substituída, na verdade, por uma pena de multa e uma pena de prestação de serviço à comunidade. No caso, aí foi retirada a pena de multa e a pena de prestação de serviço à comunidade foi mantida. Você vai poder ficar tanto com a denúncia como também com o voto. Tá, depois então que ele recorreu, aí ficou mantida Ficou mantida só tirando... a prestação de serviço, a multa foi retirada. Só a segunda...
foi retirada uma das penas alternativas. E por que isso você chega a lembrar disso? Porque a pena de 1 ano só permite que seja colocada uma pena alternativa, não duas, é da lei. Só por isso é que foi retirada. Às vezes aplicou 2, o que era contrário à lei, então teve que retirar 1. Ok. Então eu acho que assim, o que acontece pra gente? Como a gente está querendo, a gente está entrando nesses casos de fraude no Brasil. Essa é a nossa matéria. Então a gente precisava de alguém com a sua experiência, assim, com a sua sabedoria para contar pra gente isso então. A gente vai apontar ele, esse senhor aí, o Antônio, e a gente explicar mais ou menos o que foi. Ele chegou aqui, que tipo de a denúncia do MP, né? Mas a acusação, quem trouxe a acusação? Possivelmente. A gente precisa citar o nome, Isso aí, mas não, enfim. isso aí ele deve ter ido à polícia, ter feito um registro policial, do registro policial formou-se um inquérito e chegou ao Ministério Público e Legal. denunciou. Tá, a gente pode contar mais ou menos por aí então. Isso começou, como visto, esse caso aqui, pelo menos. Eu acho que é legal a gente assim, qual foi a Começou com acusação isso, que essa vítima trouxe, né? Isso. Ela traz. Ela relatou o Não, fato. vai ficar tranquilo. Só- As vítimas, no caso, né, relataram o fato num registro de ocorrência, na delegacia policial, e daí formou-se um inquérito remetido ao Ministério Público e foi ofertada a denúncia. Tá, aí doutor, eu acho que é interessante pra gente o seguinte, aí sim a gente vai ter que detalhar, que vai ser o nome do Antônio e da esposa dele chegaram Chegaram à delegacia. chegaram à de polícia, delegacia de polícia, ok. através de um registro de ocorrência feito pelas vítimas. Ok. O que as vítimas, aí a gente vai precisar saber o que as vítimas relatavam, E o que está na denúncia. aí você pode contar pra gente? Pode, tá aqui. Tá. Aí o senhor pode, se quiser dar uma lida agora, não tem problema não. Não, mas Aí eu não conta sei pra da gente o parte. que é essa denúncia, porque a gente precisa ter alguém de vocês falando. Certo. Aí depois, quer dizer, houve uma investigação, que há uma investigação Certo, aqui, o inquérito, Ministério Público ofereceu a A denúncia. denúncia. Isso foi confirmado, a juíza deu a sentença, sentença. sentença de 1 ano, então, enfim, aí houve Exatamente. eles acabaram recorrendo, Eles o senhor recorreram foi relator, né? foi o relator da segunda instância e Maravilha. a sentença, exceto pela parte da retirada de uma pena alternativa, ou no resto foi Legal. confirmado. Eu acho que é legal, doutor, então, a gente contar bem essa história. Porque o que acontece, pra gente acabar valendo essa história de contar mesmo o que aconteceu, que a gente sabe que no final nem é tão... Não sei se também o senhor teve alguns outros casos. É possível, desse caso específico. Não, a gente diz assim, aí de Mas fraudes em de Jazigo. fraudes, no fraudes de Jazigo, o único que eu tive foi esse. É. O Jazigo foi só mas até agora foi, que nem me lembrava mais. O Tedesco, depois o Tedesco falou que eu fui para É tanta história que... Mas não, é que são tantos processos. Eu estou de férias. E estou aqui. Hoje A eu gente estou de agradece. processo. Tá Não, estou de atendendo, a férias, gente mas sabe. não é só por isso. Eu estou de férias, mas que tem processo Acaba também. trabalhando igual, tem isso. Isso aqui, eu fiz uma viagem institucional para a Petrobras, porque a outra revista, Justiça e Cidadania, pediu que eu fizesse uma reportagem dessa viagem. E eu estou aqui por causa de rede de material para fazer, para mandar para a revista. Nossa. Muito A trabalho. gente acha que as férias são férias e nem sempre, né? Não, para nós nunca férias. Não O é. pessoal reclama porque nós temos oficialmente 2 meses de férias. Mas são 2 meses que, a não ser que você faça uma viagem, você Não fica tem como trabalhando. desligar, né? Não desliga. Fica sempre uma atenção. É. Mas, doutor, de qualquer forma, Aqui muito tá obrigada pronto, por atender né? a gente. Vamos lá, O então. microfone vai ficar ali tranquilo. Igual Tá aquele valendo o falou. áudio aí legal Tá, pra tá. ti? Só não pode ficar batendo na mesa. Não, Porque esse não, barulho porque aqui sai. isso aqui vai acabar. Isso, tá perfeito. Eu acabei de sair do estúdio agora. Então, Estava em outro Tem mais estúdio. experiência do que Não, nós tá alunos. bom. Mas, Bom ó, dia. Outro estúdio. tá bacana, tá bacana. Fala, já pode, Doutor, explica pra gente, então, qual é a acusação que essas vítimas relatam? O que constou aqui é que o Antônio Fernando Gomes Barbosa e a companheira dele, que foi absolvida, no mês de outubro de 2007, teriam vendido, entre aspas, para 2 vítimas, 2 carneiros perpétuos no cemitério São João Batista, pelo preço de R$180 mil, que seriam pagos com a entrada de 30 mil e depois a transferência de uma loja, um shopping de Nilópolis, que teria o valor de R$150 mil.
Eles chegaram a pagar a entrada e, nesse período, eles descobriram que havia fraude, né, que eles não eram os verdadeiros proprietários desses jazigos, não pagaram mais, evidentemente registraram a ocorrência na delegacia policial, formado o inquérito, o Ministério Público, então, os denunciou. Esse processo foi distribuído a uma vara criminal de Campo Grande, onde o Antônio Fernando foi condenado a 1 ano de reclusão, e como ele era primário sem antecedentes nessa época, agora talvez não seja mais, não sei, a pena foi substituída por 2 restritivas de direito. Qual era o crime apontado? Estelionato, que significa obter vantagem ilícita em detrimento de outrem. Ele foi condenado por estelionato. Condenado por estelionato, artigo 171 do Código Penal. Aí depois ele recorreu. Ele recorreu, aí o processo veio para a 2ª instância e foi distribuído a mim. Eu aqui mantive basicamente toda a sentença, porque estava correta, e retirei apenas uma das penas alternativas, que como a condenação foi de apenas 1 ano, ele não poderia ter 2 penas alternativas por força de lei. Ele ficou apenas com a pena alternativa de prestação de serviço à comunidade. Os meus pares me acompanharam, a decisão foi unânime. O senhor sabe se ele chegou a cumprir essa pena de... Não sei. Não sei. Pelo que eu sei, ainda não, porque parece que ele teria interposto um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que eu não sei se foi admitido ou não. De certa forma, recorreu novamente. Certamente. Doutor, explica aqui pra gente. O Antônio e a esposa dele estavam vendendo jazigos que não lhe pertenciam. Não lhe pertenciam. Pelo que consta aqui, foram... O que ele reclamou aqui realmente foi mais de parte técnica de outra coisa, né? Ele, se utilizando o nome da Tânia, ele dizia que possuía os carneiros perpétuos, sepulturas, né? E fez escrituras declaratórias de transferência de titularidade. Depois disso, verificou que essas sepulturas não pertenciam a ele. Ele teria feito um negócio com um terceiro que não cumpriu, o negócio foi desfeito, e ele já vendeu a escritura sabendo que aquele negócio estava desfeito. Quer dizer, então era planejado, ele já viu. Bom, agiu, eu inclusive coloquei aqui na emenda do voto, que o apelante que conscientemente obteve vantagem ilícita em detrimento da lesada e que não devolveu o valor, contanto estado a fazê-lo, dolo patente, irrefutável que para engendrar tamanha negociata que se agir com vontade. Então, bem na prática, o que ficou comprovado? Ficou comprovado que ele cometeu estelionato, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma. E há notícias que ou ele, ou há um grupo que está agindo, vendendo também carneiros, sepulturas, jazigos perpétuos por aí. Há uma série, pelo que eu tomei conhecimento, há uma série de casos similares. Não sei se ele é o mesmo, se é com o mesmo réu, mas pode haver com outros. Eu sei também que algumas ações relativas a isso têm sido dado entrada em juizados especiais cíveis e que estão passando para a justiça comum. No nome dele, o senhor sabe de algum outro... No nome dele eu não sei, eu realmente não sei. O único caso que chegou a mim desse tipo dele foi esse. Ok. Agora, desculpa, a gente realmente não conhece tanto da lei. Isso não seria um caso de repente, não sei por que acabe essa questão do regime aberto, enfim. Bom, isso é problema legal, não são os magistrados que fazem a lei, são os deputados que se elegem. Eu, pessoalmente, não sou muito favorável à benesse ao bandido, não. Eu acho que o bandido devia cumprir a pena toda, mas a lei de execuções penais manda que se dê todas essas benesses, e a lei 9099 também. Doutora, a gente também conhece uma outra vítima, que é a Maria Neves, que ela inclusive já entrou com processos, enfim, ela diz que correm aí, mas a gente acaba não sabendo exatamente quais são, com o mesmo tipo de problema, eu acho que inclusive até na mesma data, um pouco depois, que era um jazigo perpétuo também. Era o mesmo? Não, era um jazigo perpétuo. Não, mas era o mesmo indivíduo? Ele mesmo. Ele mesmo. Mas esse não veio cá para a 2ª Câmara Criminal. Deve ter ido para outro juízo. Agora a informação que a gente tem, inclusive, que a nossa equipe foi há 2 semanas, é que ele continua com a loja dele em Copacabana
E a gente percebe, de certa forma, que ele estaria, então, aí com clientes que ele estaria enganando novamente. Né? Pelo menos serve para mostrar ao público quem é ele, para que não continue a fazer. Até que tenha que transite em julgado o acórdão e ele venha cumprir a pena dele. Possivelmente já deve haver outros procedimentos. E há mais uma coisa, essa sentença transitada em julgado, se ele for condenado por outro fato similar, essa substituição da pena cai e ele passa a ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Agora a gente sabe que aí ele foi condenado a estelionato, né, por estelionato, mas existe uma outra lei que é ligada à paz aos mortos, uma coisa assim. Então isso deve ser deve ter tido condenados na área civil. Porque tem, talvez ele tenha, como é que se diz, tirado cadáveres da sepultura. Porque provavelmente ele tenha... Pode ser também, pode ser. Agora, tem que ser comprovado isso. Mas isso aí não... Aqui não. Aqui não entrou, né? Aqui não entrou, não. Quando a gente foi à delegacia, o delegado diz isso. Lá, o que se aplica lá é que... É possível que tenha que ser, mas aqui não há qualquer notícia que ele tenha retirado qualquer cadáver de sepultura, não. É estelionato mesmo. Aqui foi só estelionato. Ótimo. Professor, acredita que tenha ficado alguma coisa de fora? Deixa eu ver se tem aqui. E um histórico dele também não se sabe. Você sabe o que está aí, Não, né? sei o que está aqui. São os documentos. Okay. Eu te dou de presente. Inclusive o número do processo originário tem aqui. Ele chega a falsificar também assinaturas ou não? Aqui não consta isso. Porque essa Maria Neves diz pra gente que ele, inclusive, Ele usava o nome da mulher. usava o nome da esposa. Esposa. E por que ela não foi condenada? Eu não tenho aqui, no momento, cópia da sentença. Se você parar de gravar um pouquinho, eu posso ver se alguém me dá essa cópia da sentença. Okay. Se ele não... Tá bom? Então, Vamos só ver se ele tem mais. Você faz o favor, chega ali na porta, pede diz assim, Fábio, por favor, me dê a sentença do processo. Então ele recorreu novamente. Né? A sentença, Fabinho? A sentença? Então até hoje a gente não sabe se ele pagou isso ou não, né? Se Não, pagar ele não é obrigado a pagar. paga, eu digo, não financeiramente, mas enfim, Sim, a pena. a pena, né? Mas aí, se ele tiver tido outras condenas... Ô, Fabinho, aproveita e faz mais uma coisa. Você consegue tirar a faca desse sujeito aí? Consigo. Então pega a faca dele hoje e pega a de hoje? sentença. Ou só quer do processo? Não, a faca dele hoje. Hoje, tá. E a E a sentença do processo, tá. consegui falar com ele. Não. Esse sujeito aí. vai ligar Esse pra ele programa, agora. esse Ele não tem programa foto, não, é ele não tem foto, não tem nada. A gente ainda não tem a data. A gente ainda não tem a data. Tem a data. Semana que vem. Mas a gente vai tentar ligar pra ele agora de novo. Pra quem? Pra ele mesmo. Vou ligar pra ele agora. A gente chegar na redação, porque a gente falou com a esposa dele semana passada. Tá, né? Nós estivemos lá. E ele disse que ia receber a gente, e aí ele não se recebeu. Foi com câmera escondida. O programa de vocês é o Rede TV News, 8h30 da noite. 8h30 da noite. Do Todo dia. Brasil, Deixa eu que É só você ver o que é que vem aí. Vamos ver o que é que vem aí. Que é a situação real dele hoje, né? Se você conseguir levantar a faca hoje, ver quantos processos ele respondeu. Eu acho que ele tem mais. Bom, eu não sei, tem como a gente saber. Bom, a faca vai dizer, se tiver atualizado, que também é verificado. É porque assim, tem muita coisa também que é o calor da emoção da pessoa que está falando. Por isso que a gente está procurando um respaldo da justiça para saber até que ponto que corresponde. Aqui foi condenado. Nós temos, que é interessantíssimo, que é essa Maria Neves. Ela comprou em 76. A família dela comprou um jardim perpétuo, São João Batista. E os pais dela acabaram falecendo, os pais dela compraram, ela tem a nota fiscal da época. E amanhã a gente vai conversar com uma moça que comprou o mesmo jazigo. Claudinha, falando que não tem nada a ver de jazigo, mas tem a ver com televisão.
pelo amor de Deus, me vê o endereço da casa da Celeste Maria, depois que terminar aqui. Na casa? É, porque eu tenho que comprar um presente para ela Ah, tá. e que eu vou estar viajando no dia das bodas de ouro Deixa eu ver se a dela. gente tem aqui a casa dela. A sua colega Celeste Maria. Você lembra dela? Da velha guarda. Está fazendo 50 anos de casada. Nossa. Qualquer um não. Ela me mandou o convite, mas o dia 29 estou viajando. É o dia 2, é dia 1º. Geralmente os casaizinhos, ó, gente berrante, né? Bom, eu nunca vou chegar a isso. Porque eu casei 3 vezes. Somando, passa. É, Não, foi, nem foi. somando, passa. Não, somando, passa. Eu tô com Passa. 25 anos já junto. Junto casamento, Somando, junto passa. casamento. Acho que eu vou chegar. Eu estou com a minha mais velha com 44. Nossa. É a avó da caçula. Vou chegar. A mais velha é a avó da caçula. Eu brinco com ela, eu digo que ela é a avó da caçula. A caçula tem quantos anos? 8? 3. Já brinca pra caramba, fala pra caramba. E como? Ela pega o telefone, pega um dos irmãos, E o liga. irmão mais velho. Meu irmão, vem me buscar que eu quero ir pro shopping. Ela fala isso, né? Todo. Ela quer ir pra festa. Irmão vai? Irmão vai. Vai. Vem aqui, doutor Antônio. Eles são Vem loucos. aqui. Cadê? Estrada da Barra da Tijuca, 33. Ah, isso aí. Né? Tá? Eu quero ver essa coisa. Vamos escolher um presente que eu quero ver como é que. Manda o Roberto levar lá, não sei, que eu não vou estar aqui. Tá. A missa, está aí também o negócio da missa, né? Uhum. Eu vou ver, pedir a Lana se vai lá me representar. Ah. E tem outro casamento dia 8, né? Não, dia 8 eu vou ter que mandar alguma coisa, porque dia 8 é a minha festa. É. Dia 8 de dezembro? É, porque dia 8 é dia da justiça. Já tem. Teu aniversário? Não. É aniversário de casamento e aniversário da minha mulher. Tá tudo em festa. Minha mulher também faz aniversário dia 8. Aí dia 8 não adianta mandar procurada fazer dia 8, não tem como. É sábado. No máximo, eu venho aqui e venho a entrega das medalhas. É sábado, né? Eu não sei nem que dia quando é que vai cair. É 8? sábado, dia 8 é sábado. Não, quinta-feira. Dezembro, dia 8? Dia 2 é um sábado. Dia 8 é sábado. Dia 8 é sábado. Ih, ela não tem uma faca, ele tem um livro penal. Sério, olha só que maravilha, hein? Que maravilha não, né? Mas, enfim. A gente sabia que não era... 22 anotações. A primeira arquivada, 2 arquivadas, 3 arquivadas, As 22 seriam por quê? 4 arquivadas, peraí, agora eu não adianta. Uma absolvição, outra arquivada, e consegui outra absolvição, outra arquivada. Incrível. Ele se livrou de tudo. Outro arquivado, Depois eu somo tudo aqui. Eu botei arquivado e absolvição. arquivado. A gente já tem 7. Não, você vai ficar com isso, eu vou te dar. Não consta esse aqui, outro arquivado. Esse aqui foi São arquivado. pelo quê? Tudo 171, que agora que eu vi. 171. No 71 é estelionato. Esse aqui específico, na 13ª, é cheque sem fundo. Outro tem 2 aqui que não constam. Absolvido também, E absolvida é a terceira. da 15ª também tem outra absolvição. Arquivado, extinta punibilidade. Então não se sabe se chegou a ser julgado ou não. Outra extinta punibilidade. Disponibilidade. Não, da punibilidade, extinta punibilidade dele, quer dizer, prescreveu. Então temos que prescrever, por alguma razão. Ou arquivado. 2 prescreveram. Deve ter Dois prescrito. Não, ou prescreveram, que está escrito punibilidade, ou prescreveram ou ele cumpriu pena. Né? Isso a gente não sabe. Aguardando, tem alguns aguardando, Ah, mas não tem nenhuma condenação. mas aquela não foi condenação?
Só a condenação, mas a nossa condenação ainda não consta aqui da FAC dele. Por que não? O processo até deve constar, mas porque possivelmente que tem esse recurso especial. Mas é errado eu falar que ali ele é condenado. Tá Nesse condenado. processo ele é Foi condenado. condenado, mas está em Processo fase. de 2007. Mas está em fase, ao que se sabe, está em fase de recurso especial. Porque ele foi condenado no primeiro grau e no segundo. Agora, tem aguardando aqui, que não se tem notícia, uns 3. Agora, eu estou estranhando. Tem vários cheques sem fundo também que foram arquivados. Agora me diz uma coisa, doutor. Mesmo assim ele continua réu primário, não é réu primário que chama? Se não tem condenação, é réu primário. Agora ele já não é mais. Porque não transitou em julgado. Tem que transitar em julgado para poder configurar a reincidência. Aqui, essa FAC dele, lamentavelmente, dá para dizer que ele tem uma má conduta social, tem uma personalidade não muito boa, mas não dá para dizer nem que ele tem maus antecedentes. Só conduta, né? A gente vai ter que falar só uma palavra disso aí, porque, gente, deixa só a gente dar mais uma olhada. Eu encontrei então aí, foram 2 aguardando, algumas arquivadas por cheque sem fundo. Quando você vai aqui, quando você vê 171 parágrafo segundo, sexto, é cheque sem fundo. Quando você vê 171 puro, é estelionato, outro tipo de estelionato. Deixa eu só pegar o cheque sem fundo, é 171. É, 171, parágrafo segundo, 6. A primeira anotação dele logo é essa. Eu preciso aprender direito, gente. Depois tem aqui outro 171, que deve ser outro caso. Mas quase tudo arquivado. De que não são isso? Isso aqui. Varia muito. Não, mas aqui eu digo também, isso aqui quando é que começou. Aqui a gente vê também. Eu tô muito obrigada, viu? Porque a gente realmente... 88, Começou em 88. 96, 97, 97, 98, A maioria da década de 90. 98, 98, 98 ele tava mil, hein? mas foi tudo arquivado. Pega o detalhe. 98, Papel. nesse 98 aqui que foi absolvido, 98 tem um monte, tudo 171. 98, arquivado, eu não sei qual a razão, nem qual foi o tipo de problema. 98 tem um monte. 99, O pessoal tava se 99. fazendo jazigo. E aí não diz se é jazigo, nada a ver. não, aqui não informa, só informa o tipo de crime, mas Maravilha. não pode ser outro. Tá ótimo. 2000, 2003, aí 2001, 2002 ele deu uma folga. Será que ele não estava preso nesse período? Não, Ué, 2007 que a gente fez não tá aí não, né? eu estou chegando aqui em 2003, peraí. 2009, Será que ele tava preso? 2009, Tá de férias. 2009, 2009, Aí, de pouca gente 2007, morreu em 2009. hã? Pouca gente morreu. 2009, os últimos que constam aqui são de 2009. Anotações. São 20 anos de... Mas sem condenação, isso aqui você não pode nem dizer que ele não é primário ou que tem maus antecedentes, porque não tem. Tem nada. A dona Maria ela disse que tinha mais anotações pro Neyland, mas assim, Mas não tem acho que nenhum. procede. Mas enfim, não tem como saber se ele foi preso, né? Não. Ok. Aqui. Agora não tem, doutor, uma maneira assim de, por exemplo, não existe isso, né? A justiça tentar juntar essas coisas, não... Não, isso É separado, né? Inclusive, isso é função do Ministério Público. O dono da ação penal é o Ministério Público. E nem essa dona Maria, eu também já não sei até que ponto, disse que ele chegou a ser proibido de continuar a função de provedor. Só que isso nunca aconteceu.
aqui relata tudo em 21, uma sentença. Essa é daquela de 2005. Não, essa é daquela, a sentença desse presidente. E ela aqui, inclusive, dá a justificativa da condenação. São anotações. Aqui, tem um trecho aqui interessante na sentença. Ressalto como se pode constatar, após ouvir o interrogatório do acusado gravado na mídia, que perguntado sobre as 19 anotações da sua faca, agora são 22. Todas pelo artigo 171 do Código Penal, disse mesmo que quase todas são atinentes à sua profissão, já que está no ramo há mais de 40 anos. Entre aspas, abre aspas, mas tudo por culpa da Santa Casa. Em que pese inexistir condenação transitória julgada, tal fato revela um atuar no mínimo nebuloso, tanto que diversas pessoas se sentem lesadas e fazem o fato chegar ao conhecimento da justiça. Isso a juíza diz na sentença. Ele diz que é a Santa Casa. E sobre a Santa Casa? Santa Casa não tem nada, Santa Casa não é ré. Além de não ser ré, não é pessoa física, é pessoa jurídica. Mas não pode ter nenhuma acusação contra. A acusação pode ter contra algum diretor dela, se fosse o caso. Ou então ações cíveis contra ela, cobrando alguma coisa. Aí não tem, só teria que investigar cada um deles, que é Tem mais... que investigar Santa Casa. Bom, então o doutor fala aqui pra gente, a gente acabou encontrando uma folha aqui de antecedentes criminais, né? 22 anotações. No processo já tinha uma com 19. Hoje já apareceram mais 3. Só que Todas de 170, agora quase todas arquivadas ou com 2 ou 3 absorções. na prática, o que isso significa? Arquivada porque por alguma razão não houve necessidade do prosseguimento do processo. Ele pagou a dívida, ou não houve interesse do Ministério Público em prosseguir, ou possivelmente pode ter havido alguma coisa que prescreveu. A absolvição ele foi julgado, não se encontrou culpa nele, solo culpa nele naquelas ações. Agora, tem uns 3 aí, se não me engano, sem resultado. Tem Aí, 2 de cheque sem fundo, 20 de 171, Tudo é estelionato. tudo estelionato. Todas as anotações são referentes a estelionato, seja por cheque ou seja por outras razões de burlar a confiança alheia, mas são todas estelionato. A gente está vendo que a maioria é ou arquivada, absolvido, não consta, né? Os que não constam é que a gente não sabe o resultado, porque não tem aí. Ele não tem antecedentes criminais, então. Maus antecedentes não pode ser considerado como... Ele não pode ter maus, porque não se considera maus antecedentes se ele não tem alguma condenação, entendeu? De mais de 5 anos, porque se for de menos de 5 anos ele seria reincidente, mas ele não pode ser considerado nem de maus antecedentes, nem reincidente, no caso com essa faca. Continua réu primário. Continua primário. Mas uma pessoa que representa algum tipo de perigo, Eu acredito que sim, para a sociedade, uma pessoa que tem um atuar nebuloso como esse. Não, barulho. Ah, tá. Foi o barulho agora, foi no papel. então o doutor fala aqui pra gente, ele é um cidadão que representa algum tipo de perigo. Não, é perigo com certeza porque ele vive ao que parece, de fazer negócios escusos, de ganhar terceiros, né? Mas primário ele continua sendo, até que transite em julgado alguma condenação. Que aí no momento que algum desses processos resultar em condenação definitiva com trânsito julgado, ele passa a ser considerado reincidente. Falta isso, então. Está faltando isso aí. Qual é a avaliação que se faz de um caso como esse? O estelionatário é uma figura sui generis, porque dificilmente se encontra um estelionatário que faça isso uma vez só. Parece que ele tem um problema até que deve se procurar um psicólogo, entendeu? Porque eles são pessoas que são levadas
são levadas a agir, parece que eles nascem com a vontade de enganar alguém deliberadamente. A figura estelionatária realmente é quase uma questão médica. Porque dificilmente você vê um estelionatário que comete só um deslize. Agora, uma situação como essa, a gente percebe que é uma pessoa que acaba... Foram 20 anos aí, de 88 a 2008. Aqui, né? Segundo ele disse que trabalha há 40 anos. Ele disse aqui, a juíza fez constar na sentença, que ele disse que trabalha há 40 anos nesse ramo. Quer dizer, já deve ser um senhor até com uma certa idade, né? E continua praticando, como a gente percebe. Aquilo que eu disse, o estelionatário tem sempre esse problema. E a justiça tem uma certa dificuldade de conseguir, né? Às vezes não tem que se conseguir a prova, você não se pode condenar sem provas, né? No caso presente, nesse caso que eu julguei, a juíza deu uma sentença muito boa, configurou a prova e a segunda instância manteve a decisão da juíza, condenando. Parece que ele agora tem um recurso especial, tem que ver qual vai ser o resultado. De repente, até uma forma da lei de poder recorrer tantas vezes. Bom, a lei permite esse recurso. Agora se luta para que diminua um pouco eles e tal, para que haja mais rapidez, mas até então